As pesquisas eleitorais estão cada vez mais escancaradamente manipuladas. Nesse último final de semana, muitas pessoas foram às ruas para manifestar sua intenção de voto. De um lado estava o verde e amarelo, e do outro, a foice e o martelo. Nesse final de semana, como muitos de vocês acompanharam em casa ou até foram às manifestações, muitas pessoas saíram de casa para demonstrar quais as suas preferências na corrida presidencial. De um lado estava o pessoal da lacração democrática e do outro o pessoal que não aguenta mais o socialismo. Eles não falam em quem vão votar, apenas dizem que não vão votar no coiso, igual as criancinhas da terceira série. É bem assim que eles fazem. Mas vamos analisar com calma um pouquinho as imagens desses protestos, porque ali tem muitos símbolos que vão nos mostrar o que realmente está por trás desse movimento #EleNão. Aqui nós vemos símbolos feministas e as pessoas de roxo, que dessa vez foi roxo a cor deles, mas normalmente eles estão de vermelho. Tem também aí pessoal do MST, movimento gaysistas e todos esses movimentos que a gente já sabe qual é a origem. Mas infelizmente muitas pessoas ainda não entendem o que todos esses símbolos querem dizer e nem qual é a origem desses movimentos. Pode ser que isso machuque um pouco o ouvido do pessoal que acha que tudo é lindo, tudo é a paz e o amor e a luta pelo direito do próximo, mas todos esses movimentos têm origem no marxismo. É o mesmo marxismo lá do genocídio na União Soviética, em Cuba, Venezuela, que muitas pessoas estão morrendo ou foram assassinadas por motivos políticos, e todos os países onde tentaram implementar o socialismo, o resultado foi fome e genocídio. A origem desses movimentos sociais é a mesma, olha só que legal. Infelizmente, algumas pessoas assim que estão desatualizadas acham que o marxismo se resume à luta entre burgueses e proletários. Então, se você é uma dessas pessoas, senta aí que a titia Paula vai te contar uma historinha. Senta que lá vem a história. Nosso querido e amado Karl Marx, no final de sua linda vida, resolveu dedicar seus estudos à origem das opressões. O que ele pensou com aquela cabecinha dele? Qual a opressão que motiva todas as outras opressões nesse mundo injusto e horrível que nós vivemos? E ele descobriu uma coisa muito linda, muito maravilhosa, muito sensacional. Ele descobriu que a origem de todas as opressões é a existência da família. É isso mesmo que você ouviu. Então, o nosso amiguinho Karl Marx começou a escrever esses lindos pensamentos sobre a opressão que é a existência da família. Mas ele morreu. Morreu, que pena. Mas Engels, seu amiguinho, foi lá, pegou esses escritos, colocou uns insertos, deu ali uma preenchida e lançou esse fantástico livro aqui, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Basicamente, o que este livrinho diz? Ele diz que nós temos que destruir a família para finalmente termos um mundo justo e de paz e amor, sem a família, com a família destruída. Que eles chamam de desconstruir, que é o termo bonitinho que eles usam, mas o que quer dizer destruir mesmo. Ele pensou isso, olha que coisa mais meiga, uma pessoa que pensa isso, vamos destruir a família dos outros, né, a sua, seu trouxa, que a deles eles não querem destruir, não, a deles não. Então assim, ó, não tem problema discordar de mim, não tem problema nenhum. Primeiro pega, lê o livro e daí me diz aonde no livro que destrói essa minha interpretação. Que esse livro não prega a destruição da origem da família. Mas leia o livro, não vem aqui passar vergonha. Então, meus queridos amigos, depois da queda do Muro de Berlim, muitas pessoas acharam que o socialismo, o comunismo, o progressismo, como vocês queiram chamar, tinha morrido. Só que não. O que morreu, na verdade, foi essa luta entre burgueses e proletários. Morreu não, porque ainda tem um movimento sindical aí que nos lembra dessa opressão que os empresários malvadores, que são pessoas horríveis, cometem no nosso mundo. Mas eles deram uma modernizada. Como é que eu posso explicar? Como se fosse um Pokémon. Vou explicar nessa linguagem para o pessoal entender. O socialismo evoluiu, igual o Pokémon. Ele evoluiu e ele virou uma coisa muito mais abrangente, vamos dizer assim.
Lembra que eu falei antes que o Marx, no fim da sua vida, descobriu que a maior opressão de todas é a existência da família? Pois então, infelizmente, nosso amiguinho Marx, ele morreu antes de achar uma solução para esse problema. Como nós iríamos destruir a família? A família é um problema. Ele só chegou até essa parte do raciocínio, não conseguiu concluir porque morreu. Ai, que pena. Mas não precisa se preocupar, não precisa ficar triste, porque surgiram muitas outras mentes empoderadas arrumando uma solução e que funciona muito bem, diga-se de passagem. Nós temos, por exemplo, Simone de Beauvoir, que é essa coisa linda feminista, que o feminismo tem origem no marxismo. Não gostou? Discute lá com a Simone de Beauvoir, com a Sulamita Firestone, com o pessoal do feminismo, porque elas mesmas dizem isso. Teve também a Judith Butler ótima com a ideologia de gênero, como forma de destruição da sociedade, porque quando a gente destruir essa sociedade horrível, vai surgir uma outra coisa que a gente não sabe o que é, mas vai ser melhor. A gente teve a escola de Frankfurt. Teve aqui, por exemplo, ó, o Herbert Marcuse, Eros e Civilização, esse livrinho aqui muito bom também. Tem o Theodor Adorno, tem o Gramsci, com cartas no cárcere, que é uma coisa bem comum da esquerda, assim, cárcere, né, prisão, eles adoram isso daí, adoram. Então, essa turminha empoderada que eu falei pra vocês aí, falei alguns nomes, tem muitos outros que eu poderia citar, eles descobriram coisas geniais. Eles descobriram, por exemplo, que a opressão não é só dos empresários em cima dos empregados. A opressão também ocorre os homens com relação às mulheres, os brancos com relação aos negros, o que mais? 2 hours later. Os heterossexuais versus os homossexuais. E daí temos feminismo, movimento negro, LGBTQI mais YZ e todos esses outros coletivos que vocês viram lá no símbolo do começo. Estão começando a fazer a ligação agora? Todos esses ideais, ideologias, esses regimes são ideologias e regimes coletivistas. Eles veem a sociedade dividida em grupos de interesse e em conflitos de classe entre opressores e oprimidos. É sempre a mesma história, muda só os personagens, mas a ideia é a mesma. Eles não conseguem enxergar que os seres humanos não são como as formigas, por exemplo, que vivem no formigueiro. Os seres humanos são egoístas por natureza, eles são seres individuais. E é assim que a sociedade é formada, que é o que chamamos de livre mercado. Porque quando uma pessoa pensa no seu bem e trabalha pelo seu bem, ela acaba beneficiando todo o seu entorno. Mas isso é uma coisa para outros vídeos, eu posso esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Hoje a gente vai falar das manifestações. É claro que eles conseguiram levar bastante gente, mas não é tudo isso que a mídia está dizendo. Tá aparecendo várias montagens aí, e a gente sabe, inclusive assim, ó, eu vi uma foto, nossa, tudo lotado. Quando eu ouvi o áudio, era meia dúzia de gato pingado. E é interessante que não tem muitos vídeos, assim, das manifestações do hashtag ali, não. Vídeo não tem, foto tem bastante, que foto é muito mais fácil, né, de fazer a montagem. Eles conseguiram, através a sua maioria das pessoas que estavam lá, é militância paga. Diretamente, são aqueles MST e MTST e aquelas situações todas que a gente viu lá desde a época do impeachment, do pão com mortadela, dos 50 reais, essa turma aí. Mas tem também aquela turma que lucra com indicações para cargos, seja diretamente na máquina estatal ou em empresas que são do Estado, como a Petrobras, a Caixa. Claro, né, que tem aquele monte de idiotas úteis, vocês me desculpem o termo, mas é o termo que a esquerda mesmo usa para se referir a essas pessoas que não estão ganhando e estão lá nas manifestações. Sim, acredite, tem gente que consegue pagar esse mico de graça. Mas pensa bem, eles conseguiram reunir muitas pessoas em alguns poucos pontos do país e somente em um dia. E eles tiveram que organizar isso com muita antecedência. Do outro lado, do lado verde e amarelo do Bolsonaro, o que a gente vê? A gente vê pessoas que não são ligadas a movimentos sindicais ou qualquer tipo de movimento, que estão ali de verde e amarelo porque estão lutando pelo seu país, que foram ações individuais e que não teve um planejamento tão grande e que acontecem já há muito tempo antes das eleições no aeroporto e com muita frequência. Então não queira nem comparar o número de pessoas que vai à rua se manifestar a favor de Jair Bolsonaro e os que vão contra. As pesquisas querem que você acredite nisso, mas o que os seus olhos estão vendo?
E no que você prefere acreditar? Nos seus olhos ou nas pesquisas? Nós somos acusados de machistas por fazer oposição ao feminismo? Dizem que a gente é a favor da violência contra a mulher, que a gente acha que as mulheres têm que ganhar menos simplesmente porque são mulheres. Quando na verdade a única coisa que nós defendemos é direitos iguais. As pessoas que estão no movimento chamado de direita, conservador ou até mesmo de liberal, não são pessoas que acham que a gente tem que ter leis específicas para punir mais quem matou uma pessoa que transa com esse ou com aquele. Matou um ser humano? Tem que ser punido. Agrediu um ser humano, seja ele mulher, homem, negro, branco, chinês, anão ou trans, tem que ser punido do mesmo jeito. Todos os seres humanos têm que ter o mesmo valor. E todos os crimes têm que ser punidos. O que está acontecendo no nosso país é que a criminalidade cada vez aumenta mais porque não há punição. Os bandidos sabem que eles vão cometer um crime hoje e amanhã eles vão estar soltos. Não é uma lei que vai acabar com a violência contra a mulher. Maria da Penha está aí há tanto tempo e os índices continuam crescendo. O que realmente pode dar uma solução é dar o direito ao cidadão de se defender e punir os bandidos. Com rigor. Eles já estão armando golpe. Não se enganem. Eles derrubaram a lei do voto impresso, que aliás é do Jair Bolsonaro, que eles dizem que nunca aprovou nenhum projeto de lei. Por que eles não tocam no assunto do voto impresso, que foi um projeto de lei do deputado que foi aprovado e que a população em massa apoiou? Nós queremos ter o direito de auditar as eleições, nós queremos conferir o resultado. Qual é o problema? Agora saiu uma pesquisa querendo fazer você acreditar que Haddad está empatado com Bolsonaro. Quantas pessoas vocês veem na rua com a camiseta do Haddad e com a camiseta do Bolsonaro? É só ver a quantidade de dislikes que os artistas que fizeram campanha pro hashtag ele não. Isso não tem nenhuma manipulação. As pessoas estão livres para ir lá e votar se gostaram ou se não gostaram. E a esmagadora maioria não gostou. O povo não quer mais o PT no poder. Nós não queremos mais socialismo no Brasil. E o pior de tudo é que além de lutar contra o socialismo, nós ainda temos que lutar contra essa mídia manipuladora e também contra as urnas eletrônicas. Sim, meus amiguinhos, o risco de haver uma fraude na eleição é gigantesco. O que eu peço para vocês é que pensem muito bem o que vocês vão fazer com o voto de vocês. Vamos ser bem francos aqui, a eleição está entre 3 pessoas: Bolsonaro, Ciro, Haddad. Se as eleições fossem limpas e apuradas de forma honesta, eu não tenho dúvida que Bolsonaro ganharia no primeiro turno. O problema é que nós temos urnas eletrônicas e não podemos auditar. Os outros candidatos é só jogar o seu voto fora. Eles não têm chance de ganhar. Então nós temos essa conjunção de fatores. Eles estão armando golpe e sim, na primeira oportunidade eles vão dar um jeito de colocar o PT de volta ou o Ciro Gomes, que é a mesma coisa do que o PT. No outro dia o Lula tá solto e ainda vira ministro. Ri da sua cara. Canais como esse aqui no YouTube vão acabar porque nós não teremos mais liberdade de imprensa. Todas essas coisas estão lá no plano de governo do PT, para quem não acreditar em mim, é só ir lá ler. A única chance que a gente tem é de fazer uma votação muito expressiva no Bolsonaro para que eles recuem um pouco e deixem de fazer a fraude, porque tá tudo armado para isso. Pensa bem.